Você já soube ou teve algum tipo de problema na família com relação ao uso de drogas, à dependência química? Isso é uma coisa que realmente desestabiliza muitas vezes uma família. E é sobre esse o assunto que nós vamos para a nossa história de hoje. Ele usou droga por mais de 12 anos e há 25 anos se recuperou e agora, e desde lá, vem ajudando pessoas, famílias a se recuperarem disso. Então, no programa de hoje, eu vou conversar com Davi Silva, que é advogado, professor e trabalha também com mentorias na recuperação de pessoas com dependências químicas. Davi, seja bem-vindo aqui, tudo bom, meu querido? Obrigado, Celso. Tudo bem? Estamos aí. Prazer aqui estar junto com você aqui para falar um pouco da nossa história e dividir esse espaço com você, seu tempo tão precioso e tão gentil da sua parte, a gente bater esse papo. Não, é uma satisfação para a gente arrumar um tempinho, porque a gente sabe que o mundo de hoje ele está cada vez mais corrido e a gente precisa encaixar na agenda de um e de outro para a gente falar. Você está falando de Santo André, São Paulo, e eu estou falando de Porto Velho, aqui da Amazônia, para a gente fazer esse papo legal aqui. Agora, como eu falei aqui lá na escalada aqui, você teve dependência química. Me conta um pouco essa história, como que foi. Como é que se arruma força para sair? Porque é uma porta que só abre por dentro, né? Tem razão, Celso. Essa experiência, rapaz, ela começou eu ainda adolescente e como tudo começa com muita sem entender que a gravidade do assunto, né? Então era muita diversão. Eu costumo dizer que dos 12 anos, quase 13 anos que eu usei drogas, pelo menos 10 deles foi sem ter problemas. Então, a droga, o prazer da droga, é por isso que a dificuldade, você colocou muito bem, a dificuldade de se abrir por dentro para poder sair. Isso foi uma experiência marcante, mas que foi necessário e hoje toda a minha vida ela gira em torno, claro, de ajudar outras pessoas, mas foi uma experiência um tanto quanto bastante grave, né? Porque as pessoas quando vinham e diziam para mim, olha, você vai morrer, ou sua família você vai matar sua mãe, você vai... E eu prometia que ia parar, e era sincero mesmo, né? Não, eu vou parar, realmente eu vou parar. Mas era quase que um zumbi, né? O uso era quase que sem um egocentrismo fora do comum. Então, graças a Deus e graças a mim também, eu tive essa oportunidade de há 25 anos e uma idade até relativamente boa, né? Aos 28 anos, parar com o uso das drogas, começar tudo de novo, voltar à escola, ir para a faculdade, começar uma carreira já adulto, foi algo que foi o caminho das drogas, né? E muitos não têm essa mesma sorte ou essa mesma força, né? Essa força interior, né? Porque a gente vê, por exemplo, na Cracolândia, em São Paulo, aí em São Paulo, né? Quantas pessoas estão ali, às vezes pessoas que tiveram uma história de vida já profissional, todo mundo, cada um tem a sua história, mas às vezes pessoas têm uma linda história, um professor, às vezes eu já vi outro dia uma matéria, um professor com mestrado, enfim, mas ele simplesmente de algum ponto da vida, ele teve um desequilíbrio e acabou na dependência química, e aí a vida dele se torna um caos. E aí essa saída, como que você foi arrumar essa força para sair depois de 12 anos, porque 12 anos é tempo, né, para a dependência, né? Bastante tempo. Você sabe que eu tive uma formação cristã, minha mãe me levava muito para a igreja, meus pais, meus avós, e eu tinha aquele relacionamento de que algo estava errado. Tinha a consciência, sabe? Lá no gritava, isso está errado, isso não é correto, isso você está atentando contra a sua integridade, enfim, essas coisas todas. E isso me incomodava. E as promessas que eu fazia, eu não conseguia. Eu costumo dizer hoje que quando as drogas elas se tornam um problema,
ela não dá mais prazer, tem alguma coisa errada. Mas eu também não sabia como sair. Então, eu acredito que a base familiar foi muito importante, os amigos também. Você sabe, você é um grande comunicador, sabe a importância que tem a comunicação, e eu tinha essa dificuldade. E hoje é uma dificuldade também. As pessoas... falar sobre sentimentos, Celso, é algo que às vezes a gente tem essa espontaneidade toda, não que tem que ser espontâneo, mas Sim, para sim. nós, é difícil. Você imagina, você deve lidar com isso, é profissional e sabe disso, e a dificuldade de se comunicar e falar sobre isso, eu acho que pedir ajuda. Eu comecei pedindo ajuda. Foi importantíssima a comunicação para falar no trabalho. Eu tinha um trabalho, eu conversei primeiro com assistente social, culpei todo mundo, né? Culpei meus pais, culpei Sim. uma série de coisas. Culpou o E mundo, aí, né? culpei, o mundo era culpado. Mas aí ela teve uma boa orientação. Eu fui para uma internação, uma excelente internação, um local extremamente preparado para a época. Eu tive a graça de estar nesse local. Mas eu acredito que o mais importante, acho que foi a comunicação. Com certeza, falar sobre o problema foi essencial. Porque Se, se eu ab me... se abrir, né? Falar para alguém, pedir É, socorro, né? Pedir pedir socorro. socorro, pedir socorro. E tem várias, hoje no Brasil, a gente sabe que tem várias instituições, associações, enfim, até de fins sem fins lucrativos, que trabalham com a recuperação das pessoas e têm, de certa forma, recuperado. Porque é o que diz, aqui em Porto Velho também tem, às vezes, olha, se a gente conseguir, do meio de 20, conseguir recuperar um, já é ponto, já está bom, porque é um começo, né? Mas nós vamos a um breve intervalo, eu volto já já, estou conversando com o Davi Silva, que ele é mentor e também fala muito da questão da recuperação, que ele tem experiência própria. Recuperação de dependência química. Esse é o tema do Justiça Sem Fronteiras de hoje. A gente volta em instantes. Aguarde aí. A nossa conversa do programa de hoje é sobre recuperação de dependência química. E eu estou falando com uma pessoa que teve experiência de 12 anos nesse mundo e conseguiu recuperar há 25 anos, que ele está, inclusive, ajudando as pessoas e famílias a recuperarem seus familiares e filhos, enfim, pessoas da família, para a realidade, né, a verdadeira salvação, né, da saúde mental e tudo mais. Valdir, como eu falava, desculpa, Davi, eu falava aqui que em vários locais, lógico, no Brasil inteiro tem centros de recuperação. Esse centro de recuperação, que muitos vivem, às vezes, com filantropia, mesmo com apoio, alguns com apoio estatal, é importante esses centros? Tem conseguido fazer dar algum retorno? É importantíssimo. Qualquer iniciativa que visa oferecer a recuperação é importante. Talvez o que nós precisamos fazer é profissionalizar a área. O marco regulatório com relação à questão das clínicas e tudo mais é discutido hoje no âmbito federal. O governo federal tem discutido já e tem protelado. Essa discussão já vem há tempos. Então, hoje a gente não tem uma certa regulamentação com relação às clínicas. E aí tem as entidades filantrópicas que prestam serviço, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, que são, inclusive, entidades mundiais. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito fortes. E aqui no Brasil, nos grandes centros, há bastante grupos também. Eu já tive participação com esses grupos, mais de 20 anos envolvido com esses grupos, e é um trabalho feito mesmo por voluntários, e vão se retroalimentando. A recuperação do outro, uma das bases é essa: eu preciso me recuperar e preciso ajudar outra pessoa. E aí as coisas vão... Inclusive, nós já tivemos uma convenção mundial aqui no Brasil para falar, o AA tem grande experiência, mas nós precisamos atualizar isso. E talvez seja esse aporte de profissionais capacitados para discutir sobre recuperação e falar abertamente, porque são anônimos, né? Eu, por opção minha, eu vim a público e tenho que falar realmente que eu tive um problema, mas a grande maioria das pessoas não falam disso. E então tem esse déficit de profissionais
para atuar com essa capacidade. E acaba que tem gente que fica, às vezes, lutando internamente com isso, não revela, e que, às vezes, se revelasse para alguém ou para algum profissional da área, poderia muito bem conseguir dar um norte em termos de recuperação, né? Está para entender, né, Celso? É difícil, é difícil. Você sabe que até uma pessoa comum no dia a dia, a comunicação, ela é um entrave para É muitas pessoas. verdade. Você, mais do que isso, você trabalha com isso e sabe o quanto isso é importante. Você imagina uma pessoa que, ainda mais com o estigma social que tem, porque né, a pessoa às vezes tem uma... Eu, como advogado, eu tinha meu trabalho voluntário, as pessoas da cidade sabiam, enfim, eu nunca escondi isso, porque era um... Mas eu entendia que outras pessoas tinham essa dificuldade, até por... Olha, minha posição social não permite que eu vá lá, então aí é difícil. Porque como tu mesmo falasse, até mesmo a comunicação, porque há um certo bloqueio nisso, né? Porque a pessoa às vezes não sabe que a revelação dela, ela assumir que realmente está se recuperando, ou está na busca de recuperar, ou recuperado mesmo, essa pessoa é um exemplo para aquela pessoa que não estava conseguindo. De repente, ela conseguiu, né, superar, como foi o teu caso, que graças a Deus recuperou, e às vezes esse depoimento dessa pessoa, esse assumir que conseguiu recuperar, é uma coisa que serve de exemplo para os outros. Eu acho que vem contribuir, né, no sentido de as pessoas dizer, olha, é possível, fulano conseguiu, estava aqui comigo no centro de recuperação e olha, está lá, está trabalhando, recuperado. Então, é um exemplo que é importante, né? Esse desbloquear, né? E isso, como desbloqueia isso? Aí você pode nos dar uma dica de como fazer isso. É importante, tá? Por isso que nós costumamos falar que as equipes precisam ser multidisciplinares, no sentido de desenvolver opções e pessoas. Porque isso está para todo mundo. Talvez você não tenha na família, mas conhece alguém, conhece um amigo. Não é raro isso acontecer. Então, por isso que eu costumo dizer que qualquer profissional, em todas as áreas, ele é bem-vindo no sentido de criar essa multidisciplinar para dar uma ideia. Por exemplo, no caso, o que eu preciso para poder desbloquear e falar a respeito de um problema? Porque, às vezes uma psicóloga, por exemplo, ele não consegue falar com uma psicóloga. Talvez o seu jeito espontâneo de ser, a pessoa pode se sentir mais confiante com você, talvez não seja profissional da área, especificamente da área mental, mas pela sua espontaneidade, pelo seu modo de falar, você dá um toque e, de repente, a pessoa pode se espelhar. Porque essa pessoa que às vezes está se bloqueando, ou às vezes até se sabotando, né? Eu digo isso, tanto para uma recuperação de uma questão de uma pessoa se recuperou, quanto de outras pessoas, até mesmo para continuar no seu negócio, às vezes está desempregado, alguma situação, ela tem que se desbloquear e abrir o coração. E aí que está, né? As pessoas às vezes, olha, não, mas é o medo do julgamento, né? Então, essa premissa do medo do julgamento, não, mas o que as pessoas vão dizer? Gente, seguinte, o que as pessoas vão dizer, o problema é de quem quiser, de quem queira falar alguma coisa. Agora, o importante é que você tem que estar bem com você. Diz, olha, estou aqui, a situação é essa, estou feliz, estou empreendendo, estou me transformando aqui, estou empreendendo, estou crescendo em tal área, estou fazendo os meus negócios. Quer dizer, deixa para trás aquela questão de bloqueio, de sabotagem e faça e vá de frente, porque é enfrentar, né? Qualquer medo a gente para recuperar, a gente precisa enfrentar o medo, né? Se você não enfrentar, você vai sempre arrumar uma desculpa. Não, amanhã eu faço, segunda eu começo a academia, aquela conversa que a gente já conhece. Agora, enquanto você não começar, porque eu digo assim, para você fazer, por exemplo, uma live, às vezes, né, que a gente fica nos nossos grupos de mentoria, que a gente conversa, né, Davi? As pessoas, não, mas, menino, fazer uma live, como é que eu faço? Essas questões. Então, a pessoa precisa o quê? Fala, abre o coração, porque do outro lado tem uma pessoa que quer ouvir aquele depoimento, uma pessoa que
vai se espelhar naquilo, pode não, certamente, vai estar colaborando com alguém, vai estar se conectando com alguém para recuperar, e é o caso aqui do assunto da pauta de hoje. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta na sequência aqui para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o Davi Silva, que ele é mentor e trabalha há 25 anos na recuperação de dependentes químicos. A gente volta já já. A nossa conversa está boa, estamos agora no último bloco. Eu estou conversando com Davi Silva, que ele é mentor e trabalha com recuperação de dependentes químicos. E também já viveu, né, uns maus bocados lá no passado, mas conseguiu dar a volta por cima, isso é que é legal. Davi, me diga uma coisa, você vem trabalhando já há 25 anos, me conta um pouco aí como que tem sido esse trabalho, os números, e como tem sido essa experiência. E você hoje faz mentorias, né, que isso é muito importante também, porque ainda tem esse canal hoje de mentoria que pode ser, inclusive, por meios temáticos, né? Você não precisa estar presencial. Como que funciona? Como que vem esse trabalho de lá, Davi? Bem, atualmente a gente desenvolve um trabalho de mentoria individual e em grupo para as pessoas, a pandemia e toda a tecnologia. Muita gente tem problemas com drogas e não pode se afastar, ficar internado 30 dias, 60 dias. Então, hoje a gente oferece esse serviço online, onde a pessoa da sua casa, por meio do seu computador, do smartphone, consegue fazer os exercícios sugeridos e um bate-papo por videoconferência como essa que nós estamos fazendo. A pessoa consegue entender o caminho, o que precisa fazer para poder... Eu costumo dizer que é aprender a não usar drogas, porque a droga... Como é que se aprende? Como é que se começa a usar droga? Aprendendo. A repetição é o meio que se aprende algo. E a droga foi assim também. Vai lá, experimenta. Não, deixa eu experimentar. Já começa o perigo aí, o risco aí. É um risco enorme. E hoje muitos jovens têm esse problema. E hoje, como houve uma evolução, né? Nós somos que nem a tecnologia. Tem que haver uma atualização do sistema operacional humano para poder entender todas essas novas tecnologias, esse novo diálogo com as pessoas. Então, a mentoria e o coaching caminham juntos para oferecer o melhor para essas pessoas. Meu trabalho como voluntário também, ao longo desses anos aí, a gente tem experiência de ter visto centenas de pessoas se recuperando. Eu tenho amigos, eu costumo dizer que eu tenho amigos no mundo todo com histórias de sucesso. Recentemente, quando a gente teve uma convenção mundial aqui, eu vi pessoas de várias nacionalidades falando partilhando a sua experiência, e em alguns momentos eu me emocionei, mesmo com tradução, porque a identidade, a ligação, a empatia é muito forte. O sentimento com aquele depoimento, né? Eu acho que ele transmite muita energia. Muito emocionante. E sem contar, a gente tem amigos próximos, assim, eu tenho um amigo, um garoto que começou aos 17 anos e hoje é advogado, atua também na área, e nós, quando nos encontramos, é uma grande emoção de você ver que a potencialidade que essas pessoas têm. O meu trabalho dentro das penitenciárias também, nas cadeias, eu sempre digo a eles, quando eu vou lá e olho para eles e digo, olha, é o seguinte, eu confio em vocês, eu acredito em vocês, porque aqui é uma passagem. Na verdade, a potência, se eu sair, vocês também conseguem. Então, a experiência de fazer isso, mais pessoas a gente chama para o trabalho, para a gente fazer, porque é possível se recuperar. Com certeza, nós temos eu tenho a grande oportunidade de ver, ao longo desses anos, desses 25 anos aí, grandes famílias reestruturadas, famílias das quais eu sou grato, elas também são gratas. É claro que eu faço isso, eu costumo dizer isso, que é automático, não é nada de caso pensado. É apenas que a minha vida está ligada ao sucesso dessas pessoas também. Então, nós vamos como diz o nosso mentor, quando a maré sobe, todo mundo sobe. Subimos juntos. Todo barco sobe.
E Todo barco sobe. exatamente. E é importante que essa empatia, né? Porque você sabe o que o outro está sentindo, porque você já passou por aquilo. Aqui em Porto Velho, viu, Davi, tem um caso de um garoto que ele ficava sempre ali pelo centro da cidade, engraxando sapato, aquele loirinho, franzininho, todo com o rostinho sujo, magrelinho, engraxando sapato e tal. Aí, de repente, os colegas, a gente trabalhou numa recuperação, os colegas, o pessoal lá do tribunal, por exemplo, que via por ali, esse rapazinho, e aí pegou e deu um apoio para ele, uma acolhida. Hoje ele é um grande advogado, o nome dele é Jonatas, aqui em Porto Velho, quem conhece sabe, o Jonatas sabe. Fez concurso agora, eu não sei se passou, para a Justiça Federal. É uma pessoa estudiosa, é lá do Centro Espírita, é uma pessoa hoje que faz questão de dar palestras, depoimentos, testemunhos, que de arrepiar mesmo, é de emocionar. Então, isso aí é uma prova de que é possível, sim. E uma vez eu conversava com ele, porque tinha um coleguinha dele que ainda continua na rua, já há mais de 25 anos, continua na rua. Já tentamos também de alguma forma, mas é aquilo que a gente diz, né? É uma porta que só abre por dentro. Se a pessoa não querer sair, não adianta puxar. Às vezes, olha, tem esse caminho. Quando você quiser querer romper essa porta, pode vir que a gente está te esperando. Então, é uma coisa mais ou menos por aí. Eu quero te parabenizar aí pelo trabalho, que realmente é muito importante. Eu acho que nós precisamos ter muitos Davis aí pelo Brasil e pelo mundo para recuperar essas pessoas, porque, às vezes, uma pessoa drogada numa família, uma pessoa dependente, ela estraga o clima, a saúde mental é da família inteira, né, Davi? Com certeza. Há estatísticas que uma pessoa, um dependente químico, ele chega a influenciar até 15 pessoas. Você imagina. Então, é gravíssimo. E é um assunto que, como a família, mesmo porque no começo, a família mesmo não quer falar sobre isso, né? É um desconforto geral. E aí, o fato de você estar matutando aquilo sem poder falar, você está adoecendo sozinho, né? E aí, com relação à violência, enfim, há muitas outras causas. Por isso que é importante a gente se preocupar com a recuperação. É verdade, porque às vezes uma mãe, um pai fica, olha, o que eu faço? Não sei mais o que fazer para tentar salvar esse meu filho, enfim, fica naquela vida toda. É importante procurar, na verdade, um centro de recuperação, procurar. Aí é que está, é ali que vai ter o apoio com psicólogos voluntários, com assistentes sociais e pessoas que estão ali o dia a dia, fazendo pão, fazendo comida, ter atividade mesmo ali naquele centro, que acaba recuperando. Eu já visitei centros aqui em Porto Velho, e aí o coordenador lá disse, olha, aqui parece que não, mas se eu tenho 25, 28, 30 pessoas, na maioria homens, aqui pelo menos foi a maioria homem, quando diz que recuperou, olha, fulano de tal, ele ficou aqui 6 meses, hoje é o seguinte, já está recuperado, já está com a família, já casou, não sei o quê. Então, é uma felicidade para todo mundo, mas é muito legal. Olha, eu quero aqui, já chegamos no nosso final do programa, eu quero agradecer, eu acho que foi muito esclarecedor, viu, Davi? Eu quero que tu deixe só as suas considerações finais aí, deixando um recadinho para tanta família que ainda tem alguém na família com essa dependência e que precisa pular essa fogueira, ou seja, assim, dar esse salto para tentar recuperar alguém da família. E muito obrigado. Pode falar. Eu que agradeço a sua gentileza, o seu profissionalismo nesse programa tão importante, falar sobre esse assunto. E dizer que nós vivemos uma época que é necessário falar a respeito dos nossos problemas. A gente viu aí nas Olimpíadas, tá na moda abrir o coração e ser sincero. Não, nada compensa o silêncio de algo que nos incomoda. Nossa saúde mental, ela tem que ser valorizada. Então, abrir o coração, como você falou muito bem. Eu acho que comunicar a respeito disso. E pedir ajuda. Pode ser para qualquer profissional, desde que você se atualize. Nós vivemos um momento que o próprio ambiente obriga-nos a ser mais autênticos e falar realmente sobre a nossa necessidade. As redes sociais estão aí
mas é necessário o perigo que a gente tem de, às vezes, demonstrar uma coisa e, na verdade, ser outra. Então, é importante, e eu acho que você, como outras pessoas aí que conhecem o problema, sabe da importância de se comunicar e falar a respeito disso. Eu sou muito grato a você pela oportunidade. Opa, a gratidão também é nossa aqui de tê-lo aqui no programa para trazer tamanhos esclarecimentos importantes. Obrigado também, obrigado, Davi, obrigado a você pela audiência. Eu conversei com Davi Silva, que ele é mentor e também trabalha há 25 anos na recuperação de pessoas com dependência química. Obrigado pela sua audiência e comente aí nas nossas redes sociais, e se inscreva e participe sempre aqui do Justiça Sem Fronteiras. E até o próximo encontro.